Bom dia, oitavos anos! Iniciando a nossa aula de hoje, dia 2/10, em clima de sexta-feira, fazendo uma revisão sobre os pronomes relativos, a concordância verbal dos pronomes que e quem. Então, nós iremos corrigir as atividades que se encontram na apostila, páginas 13 a 15. Logo em seguida, nós vamos continuar com conteúdo novo, período simples e composto. Mas vamos por partes, então. A apostila de vocês, página 13. Os pronomes relativos funcionam para a gente como elementos de conexão. Nós sabemos que eles aparecem relacionando partes de uma oração. Nós já vimos quais são, o que, o qual, a qual, os quais, as quais, onde, cujo, cuja, cujos, cujas e o quem. A partir disso aí, a primeira questão, lá na página 13, ela traz uma questão relembrando, utilizando o uso dos pronomes. Sobretudo o pronome relativo que pode ser substituído por o qual, a qual, os quais ou as quais. E essa primeira questão pede para que a gente faça a substituição. E aí quero lembrar para vocês o seguinte, o que, ele pode ser pronome relativo, como pode ser uma conjunção. Como que eu sei que é pronome relativo? Quando eu consigo substituir por o qual ou a qual. Então, na letra A eu tenho Marcos Sarasol, de 19 anos, acadêmico de matemática, e Tereza Jardim, de 27 anos, que cursava biblioteconomia, subiram na Tipuana. E aí nós vamos fazer a substituição. Marcos Sarasol, de 19 anos, acadêmico de matemática, e Tereza Jardim, de 27 anos, a qual cursava. Por que eu usei a qual? Porque a referência é feita com o elemento mais próximo. No caso, Tereza. Então, Tereza, feminino, eu uso a qual. Ok? Então, letra B. O uso de animais ainda é indispensável para garantir a saúde da população. Vacinada, sim, como para preservar a segurança de substâncias que compõem os medicamentos. E aí nós vamos substituir esse que. E o referente antes é substâncias, feminino, plural. Portanto, eu vou substituir por as quais. Então, a segurança de substâncias as quais compõem os medicamentos. Letra C. São insensíveis aos seres de sua própria espécie que precisam de ajuda. O que ao ser substituído, e lembrar que ele está fazendo referência à espécie, então espécie masculino, então eu tenho própria espécie, os quais. Por que nós usamos os quais? Porque não é só espécie, espécie é uma espécie de complemento da expressão aos seres de sua própria espécie. Portanto, nós temos aí um masculino plural. Então, nós vamos usar os quais precisam de ajuda. Ok, oitava série até aqui? Oitavo ano, né? O que nós precisamos estar atentos é ao fato de que o pronome relativo ele faz referência a um termo que já apareceu anteriormente. Então, a concordância precisa ser com esse termo. Masculino, feminino, singular ou plural. Alguma pergunta? Posso dar continuidade? Ok, então, hein? Qualquer coisa, vão pedindo aí para poder retomar. Em qual desses períodos a palavra que é um pronome relativo? E aí, o que nós vamos fazer para saber se é um pronome relativo? Substituir por o qual ou a qual. Mesmo que já temos a resposta aí, vamos lá. O diretor pediu que os estudantes descessem para conversar. O diretor pediu a qual os estudantes, o qual os estudantes, não funcionou, não deu para substituir. Então, não é a letra A. Na letra B, não veio marcado, né? Marquem aí para mim que é esse que aqui, ó. Então, na letra B eu tenho, o jovem disse que resolveu subir na Tipuana. Vamos substituir. O jovem disse o qual resolveu subir. A qual resolveu subir. Nenhum dos dois deu para substituir. Então, não é pronome relativo. Um garoto de 9 anos chamado Joseph Meister foi salvo da raiva depois que Poster injetou o vírus.
o qual poster, depois o qual poster, depois a qual poster, não encaixou também. Então, não é pronome relativo. Nenhuma das pesquisas que deram origem às vacinas seria possível sem o uso de animais de laboratório. Nenhuma das pesquisas às quais deram origem às vacinas, então, ok, nós temos um pronome relativo. E vamos usar aí a substituição, na substituição, as quais, porque está se referindo a pesquisas, feminino, plural. Letra E. Garanto que, se os pesquisadores encontrassem outra forma de chegar à cura das doenças, eles dispensariam o uso de cobaias. Garanto os quais, se os pesquisadores, garanto as quais, se os pesquisadores, não encaixou. Então, nós só temos a letra D. E aí, vocês vão puxar uma setinha aí e vão colocar nas alternativas A, B, C e E, o que é uma espécie de conjunção. Ok, oitavos anos? Puxando uma setinha e colocando aí. Nas alternativas, coloquem porque nós vamos retomar isso aí. Esse conteúdo é o nosso próximo conteúdo de classificação das conjunções. Então, nas alternativas A, B, C e E, o que é uma espécie de conjunção. Ok? A 35, na verdade, nós até respondemos já na letra D, pede para a gente identificar o referente do pronome relativo o que. Então, o pronome relativo o que ele faz referência a pesquisas. Certinho? Pode falar, Maria Luísa. Professora, bom dia, tá me Bom ouvindo? dia, estou te ouvindo, meu bem. Sobre essa questão do referente, quando tiver um artigo, o artigo também vai ser o referente ou só o O substantivo? artigo ele acompanha o substantivo, né? Então você faz a referência ao elemento todo, a expressão toda, né? Artigo e substantivo. Ok? Entendi, muito obrigada. Por exemplo, aqui na letra D, ó, das pesquisas. Você tem pesquisas, que é o substantivo, e esse as que aparece aqui na preposição das, ele é o nosso artigo. Porque o das é formado pela preposição de, mais o artigo as. Ok? Só que aqui na pergunta da 35, ele pediu o referente direto. Então, o referente direto é pesquisas. Ok? Para você fazer a análise, a identificação, você pode até colocar o artigo, mas o referente direto, ele não pede a necessidade de você colocar todas as demais expressões. Ok? Continuando, então. Questão 36. As questões 36, 37, 38, 39 e 40 trabalham com a concordância dos pronomes relativos que e quem. Então, vamos lembrar. O pronome quem, ele faz a concordância com o referente, com o elemento anterior. Como nós vimos aqui, ó. Se eu fosse substituir que, né, eu usaria os quais e aí estaria fazendo referência a pesquisas. Como eu faço a concordância verbal, quando eu faço a concordância verbal, eu também faço a concordância com o elemento anterior. Então, deram encontra-se no plural, concordando com pesquisas, que também está no plural. Então, retomando, o que faz a concordância com o elemento anterior. O quem também concorda com o elemento anterior, porém, ele permite a concordância com a terceira pessoa, que seria o ele ou ela. Então, nós só podemos ter dois tipos de concordância possíveis com o quem. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, o pronome relativo onde substitui apenas referências a lugar físico. Entretanto, frequentemente ignoramos essa regra e o inserimos em diversos contextos. Digo isso sempre, né? A gente erra muito porque usamos o onde não deveria. Vamos dizer assim. Assinar as alternativas que não atendem à norma padrão. Então, eu tenho que fazer o quê? Pegar o onde e observar se ele está se referindo ao lugar. A Tipuana ainda está no lugar onde o jovem fez o protesto. Esse onde aí está se referindo à palavra lugar. Mas Tipuana ali não é para a gente, né? Vamos fazer a substituição. O lugar que o jovem
Não dá, não funciona como pronome aí, não deveria ser usado aí. O caso da tipo Ana... Opa, calma aí um pouquinho. Eu li a alternativa e expliquei errada. Um momentinho aqui, retomando aqui. Eu expliquei a alternativa de forma errada. Deixa eu retomar. Ele quer que a gente identifique aquela que não obedece. Eu dei a explicação da de baixo. Então, eu tenho a tipo Ana ainda está no lugar onde o jovem fez o protesto. Então, se eu for substituir por outro pronome, como que, está no lugar que o jovem fez o protesto. Também funciona. Nesse caso, o onde está se referindo ao espaço onde a tipo Ana está. Portanto, é um pronome relativo. Desculpa, tá, pessoal? Dei a explicação para de baixo aí do caso da tipo Ana. Então, na letra A está correta. A letra A está correta. Na letra B, né, na segunda, o caso da tipo Ana ocorreu nos anos 1970, onde a ditadura militar reprimia violentamente a liberdade de expressão. No caso, a tipo Ana aí, ela está sendo colocada em um espaço de tempo, né? O caso da tipo Ana, o acontecimento nos anos 1970. Nesse caso, se eu fizer a substituição, né, que a ditadura reprimia, não funciona. Isso significa que esse onde não pode ser usado aí. Esse onde ele não está se referindo ao lugar. Então, a segunda encontra-se errada. Muitos anos mais tarde, Dairel deu uma entrevista onde afirmou ter sido fundamental. Entrevista não é lugar. Ele não pode ter afirmado na entrevista. Então, a entrevista não é um espaço físico. Portanto, também encontra-se errada. Quarta, ou letra D. 3 jovens se aninharam na árvore, onde permaneceram por longas horas. Onde se referindo a um local físico, o espaço na árvore, né? O galho da árvore. Portanto, está correto. Nas cidades onde há interesse em preservar o verde, então, onde se referindo a cidades. Portanto, está correto. Então, nós só temos as alternativas 2 e 3, né? Ou a B e C, não sei se vocês colocaram aí, que estão erradas. Certinho? Reescreva, então, os períodos assinalados como inadequados à norma padrão. Então, na primeira ali, o caso da tipo Ana ocorreu nos anos 1970, quando? Nesse caso aqui, o quando não é pronome relativo, ele é uma conjunção. Uma conjunção que determina para a gente o tempo. Então, vamos substituir esse onde, que apareceu na segunda oração, por quando. E aí podem anotar que é uma conjunção temporal. Ok? No segundo caso, muitos anos mais tarde, Dairel deu uma entrevista na qual afirmou ter sido fundamental ou em que afirmou ter sido fundamental. Podemos usar na qual ou em que, mas observar que quem afirma alguma coisa em determinado momento, que no caso é muitos anos mais tarde. Por isso que nós usamos o em como preposição e o na, porque o na é em mais a. Então, substituindo aí, nós podemos usar na qual ou em que. Certinho, pessoal? Dúvida? Perguntas? Ok? Então, certinho. Continuando. 38. Compare as orações com o verbo entre parênteses, de modo que haja concordância com o antecedente do pronome relativo. Então, nós teremos que observar qual pronome relativo aparece aí. Na letra A, eu tenho, este é Dairel, o estudante que. Observem que o que, ele faz referência com o elemento anterior. Então, o que se refere a estudante. Estudante está no singular, portanto, eu vou usar o verbo também no singular. Então, estudante que impediu. Na letra B, eu tenho, estes são Dairel, Marcos e Tereza, os estudantes que... E aí eu vou observar que o que vai se referir à palavra estudantes. Como estudantes está no plural, eu faço a concordância com o verbo no plural. Portanto, vai ficar impediram.
Houve variação no uso do verbo impedir? Sim, por quê? E aí nós vamos lembrar da regrinha, porque o pronome relativo que, ele concorda com o antecedente. Na primeira, o antecedente é um substantivo no singular, e na segunda, nós temos um substantivo no plural. Então, retomando a explicação, porque o que faz concordância com o antecedente. Na primeira, o antecedente é um substantivo no singular e na segunda é um substantivo no plural. Continuando. Escreva as duas possibilidades de flexão do verbo impedir, conforme as orientações entre parênteses. E aí nós vamos utilizar, tanto na alternativa A quanto na alternativa B, nós utilizamos o pronome relativo quem. E o quem, ele permite a concordância com o antecedente ou com a terceira pessoa. Na letra A, ele pediu para a gente fazer a concordância com o antecedente. Então, fui eu quem. Eu é o meu antecedente. Então, eu impedi, fazendo a concordância aí. Na letra B, ele pediu para a gente fazer a concordância com a terceira pessoa do singular. Então, fui eu quem, terceira pessoa é ele. Ele impediu. Então, fui eu quem impediu. Ok? Lembrando que o quem permite duas concordâncias. Assinale o período que apresenta problema de concordância verbal. Fomos nós quem organizamos. Está correto, porque o quem faz a concordância com o antecedente. Então, nós organizamos, correto. Na segunda, fomos nós quem organizou. O quem permite concordância com a terceira pessoa. Então, seria ele organizou. Então, nós quem organizou, correto. Foram os jovens que organizou. Opa, o que ele só permite concordância com o antecedente. Então, deveria ser, foram os jovens que organizaram. Então, completando aí, já explicando aqui embaixo porque o período está incorreto, porque o que ele pede, né, exige a concordância com o antecedente. Nesse caso, deveria ser, foram os jovens que organizaram. E a quarta está correta, porque foram os jovens quem organizou. E o quem, ele permite a concordância com o antecedente, poderia ser organizaram, e também com a terceira pessoa, né? Ele organizou. Então, está correto. Repetir para alguém essa 40? Ok na explicação também? Beleza, então. Alguma pergunta, pessoal, até aqui? Alguma dúvida? Fizemos uma revisão geral, usando os pronomes relativos e observando a concordância entre o que e o quem. Alguma pergunta? Ok, pessoal, então dando continuidade, vamos relembrar aí o período simples e o período composto. Quando a gente fala de período, a gente sabe que é aquele enunciado formado por uma oração. O período simples, nós já retomamos isso na aula anterior, o período simples ele possui uma única oração, ou seja, um único verbo. Por exemplo, Fernanda comeu o lanche todo, eu tenho um único verbo. O período composto é formado por duas ou mais orações. Fernanda comeu o lanche todo, mas continuava com fome. Então, eu tenho aqui dois verbos, duas orações, o meu período, portanto, é composto. Essas atividades que se encontram no caderno de atividades de vocês, a partir da página 16, são atividades relembrando, revisando os períodos. Nesse caso, o período simples e composto. É uma introdução para a gente começar a classificar o período composto por subordinação, que é o nosso próximo conteúdo. Então, vamos lá. Na página 16, nós temos assim: leia este anúncio de um famoso analgésico para responder as questões de 1 a 3. E aí eu vou ler na minha apostila, porque ficou bem pequenininha ali, diz assim, ó: seu dia fica melhor sem as dores da gripe. Com gripe, você não aproveita tudo como deveria. Aspirina age na febre, dor e inflamação de garganta. E o resto não consegui ler, não. Mas ok, é propaganda de aspirina. Então vamos lá. Se alguém conseguiu ler aí, pode falar.
A inflamação de gargantas causadas por gripes e resfriados. Pronto. Ok, então, é o finalzinho aqui, ó, causadas por gripes e resfriados. As ideias, em geral, podem ser expressas de diferentes maneiras. Que sentidos podem ser atribuídos a essa representação do corpo humano? Você viu, Maria Luísa? Minha visão tá boa, né? Então, que sentidos podem ser atribuídos a essa representação do corpo humano? Os objetos quebrados e espalhados sugerem desordem e desconforto. Observem aí que ele está bebendo a aspirina e o corpo ele é formado por objetos, coisas do dia a dia. É como se ele dissesse assim: quando você está resfriado, com gripe, com febre, o seu corpo vira uma desordem. E ele associa o corpo, a casa, as coisas do dia a dia. Quando você toma aspirina, as coisas vão voltando ao normal. Então, nós atribuímos aqui o corpo, a representação do corpo, aos objetos quebrados e espalhados que sugerem desordem e desconforto. Questão 2. Que elementos representam o efeito do medicamento no organismo? Qual é o provável motivo para a escolha dele? Então, se a gente voltar aqui, o efeito do medicamento, ele é representado, gente, pela água, né? Pelo azul. E observem que a vida dele está obscura, está tudo escuro, tudo preto, tudo desorganizado. Quando ele toma aspirina e toma água, a aspirina é esse último aqui, ó, o comprimido lá embaixo. Quando ele toma aspirina e toma água, a vida vai ganhando cor. Então, o corpo dele vai se modificando. Então, nós temos essa associação ali. Qual é o provável motivo para a escolha? Exatamente esse. O azul, que dá a ideia de clareza, de limpeza. Então, vai limpando o corpo dele da gripe, né, do resfriado, deixando ele ficar tranquilo, deixando o corpo dele saudável. Ok? Questão 3. Além do texto não verbal, há um trecho do anúncio em que se explicitam os efeitos do medicamento. E daqui em diante a gente já começa a analisar a quantidade de orações e a classificação dos períodos. Quantas orações compõem esse período? Seu dia fica melhor sem as dores da gripe. Então, nós temos aqui o verbo fica. Eu só tenho um verbo, então eu só tenho uma oração. Com gripe, você não aproveita tudo como deveria. Eu tenho dois verbos, aproveita e deveria. Portanto, eu tenho duas orações e tenho um período composto. Questão simples, hein? Identificar os verbos, identifica o número de orações. O período abaixo, ele é composto. Separe-o em orações. Lembrar que toda vez que eu tenho um período composto, para poder fazer a separação, eu tenho que deixar mais ou menos com ideias completas. Ou separar exatamente onde eu tenho o elemento de conexão, a conjunção. Por exemplo, os medicamentos foram entregues ao cliente e ele assinou, o comprovante de entrega. Nesse caso, já ficou fácil porque tem uma vírgula separando. Mas nós temos a conjunção e, que separa as duas orações, que é o nosso elemento de conexão. Então, eu tenho a primeira oração, os medicamentos foram entregues ao cliente. Primeira oração, período simples. Segunda oração, e ele assinou o comprovante de entrega. Preciso colocar o ezinho? Se fosse só para você identificar, né, como formamos o período, você não precisaria colocar o ezinho. Como aqui ele pediu para separar as orações, então insere a conjunção aí para demonstrar que você separou exatamente onde foi pedido e deu continuidade com o elemento de ligação. Certo até aqui? Alguém ainda tem dúvida, pessoal, quanto a identificar as orações e dividir os períodos? Alguém ainda não entendeu isso? Alguém ainda está com dificuldade de fazer essa divisão? Sinaliza aí para mim. Esse conteúdo nós já vimos ano passado, eu já relembrei com vocês. E aí, qualquer coisa, vocês vão perguntando aí. Ok, então. Questão 5. A questão 5, na verdade 5 a 8, trazia um textinho para a gente analisar. Pegar friagem provoca resfriado?
Eu não vou ler o texto todo, porque eu tenho certeza que vocês já leram para responder. Então, as duas primeiras questões, elas estão voltadas para a interpretação. Então, vamos lá. A principal informação apresentada no texto contraria uma crença de boa parte das pessoas. Portanto, precisa estar bem fundamentada. E aí, lembrando que esse texto é um artigo de opinião, que é o tipo de texto que nós estamos estudando. Quais elementos embasam as conclusões divulgadas pela revista? Então, observando no texto, as conclusões estão embasadas em um estudo científico feito nos Estados Unidos pela Escola de Medicina da Universidade Baylor e em informações fornecidas por especialistas ouvidos pela revista. É uma questão de interpretação, tá? As fontes de informação citadas no texto merecem plenamente o crédito do leitor? Justifique sua resposta. Não. Por quê? As fontes podem gerar desconfiança por dois motivos. Os especialistas mencionados pela revista não foram identificados adequadamente e o estudo citado é antigo, é um estudo de 1968. Então, não dá para a gente confiar. Observem que são estudiosos, voluntários, mas nós não sabemos em que eles são formados, nós não sabemos qual é a especificação da pesquisa exatamente, e o estudo é muito antigo, então nós não temos aqui informações confiáveis. Ok até aqui? A questão 6, continuando a análise do texto, diz assim: leia o trecho a seguir. O frio não causa resfriado, mas pode causar alergias e facilitar infecções. Quantas orações há no período? Vamos primeiro identificar os verbos. Causa, pode causar, né, que é uma locução verbal, e facilitar. Significa que eu tenho 3 verbos, lembrar que a locução verbal dá a ideia de um verbo só, tá? Eu tenho 3 verbos, significa que eu tenho 3 orações. Então, fazendo a divisão, eu tenho um período composto por 3 orações, formado da seguinte forma: o frio não causa resfriado. Cortei aqui o primeiro. Segundo, mas pode provocar alergias. Cortei a segunda oração aqui. E a terceira oração é facilitar infecções. Ok? Questão 7. Considere as afirmações. Ah, mas você já pegou friagem e ficou doente? Esse período contém 2 verbos. Vamos ver se é verdade. Eu tenho o verbo pegou e ficou. Ok, está correto. É um período composto. Ele está toda no verão. Porém, ninguém fala que é o calor que provoca a doença. Nesse período, a palavra que aparece 2 vezes, mas apenas em uma das ocorrências trata-se de um pronome relativo. Vamos fazer a substituição por o qual ou a qual. Ele está toda no verão. Porém, ninguém fala o qual é o calor. Opa, não deu para substituir. Então, esse que aqui é uma conjunção. Vamos fazer a substituição no segundo. Ninguém fala que é o calor que provoca a doença. Então, ninguém fala que é o calor o qual provoca a doença. Então, deu para substituir. Então, no primeiro caso, o que é uma conjunção e no segundo é um pronome relativo. Então, está correto o que está sendo afirmado aqui. E esse ressecamento compromete a produção de secreções com anticorpos para a defesa do organismo. Esse período é formado por 3 orações. Vamos contar os verbos. Compromete e só. Só tem um verbo. Então, nós não temos um período composto. Para vocês poderem acertar aí, nós temos um período simples e uma única oração. Portanto, só está correto aquilo que se afirma nas alternativas 1 e 2. Letra A é a nossa resposta. Certo? Questão 8. Leia a seguir algumas orientações para evitar a gripe e classifique os períodos em simples e composto, informando também o número de orações. Uma questão bem simples, apenas para a gente estar revisando aí a classificação dos períodos e o número de orações. Lave as mãos regularmente com água e sabão e use álcool e gel. Contando os verbos lave
e use. Portanto, eu tenho período composto, 2 orações. Eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte, peguem uma caneta vermelha ou um marca-texto e vamos separar as orações aí, tá? Então, a primeira oração termina aqui, ó. Lave as mãos regularmente com água e sabão. Coloquem uma barra separando aqui. A gente vai estar marcando com barra o final de cada oração. B. Cubra a boca e o nariz com o lenço ao tossir ou espirrar. Verbos: cubra, tossir, espirrar. Então, eu tenho período composto, 3 orações. Vamos marcar. Primeira oração. Cubra a boca e o nariz com o lenço. Cortei aqui. Segunda, ao tossir. Cortei a segunda. Terceira, ou espirrar. Já tô ligando. Oi? Ele não tá atendendo, não. Julie, fecha o microfone, por favor. Ok. Pessoal, estão conseguindo acompanhar aí a marcação da divisão das orações? Julie, fecha o microfone, por favor. E como que você ia entregar o dinheiro pra ele? Julie. Continuando. Letra C. Mantenha hábitos saudáveis. Coma bem, durma regularmente e pratique exercícios físicos. Contando aí o número de verbos. Mantenha, coma, durma, pratique. 4 verbos. Portanto, eu tenho 4 orações. Então, eu tenho um período composto, 4 orações. Marcando a primeira oração. Mantenha hábitos saudáveis. Coloca a primeira barra aqui. Segunda, coma bem. Dividimos aqui. Durma regularmente. Cortamos aqui a terceira. E a quarta, pratique exercícios físicos. Letra D. Evite locais fechados com grande aglomeração de pessoas. Verbo, um só, evite. Portanto, período simples. Continuando. Abra as janelas para melhorar a circulação de ar. Verbos, abra, melhorar. Então, eu tenho 2 verbos. Então, eu tenho 2 orações. E o meu período é composto. Então, primeira oração, abra as janelas. Cortei aqui. Segunda, para melhorar a circulação de ar. Letra F. Evite tocar os olhos, a boca e o nariz após o contato com superfície. O único verbo que nós temos aqui é tocar, evite, perdão, que é, na verdade, uma locução aqui, né? Evite tocar. Então, na verdade, nosso verbo principal é esse evite, que é um verbo usado no modo imperativo. Então, eu tenho aqui um período simples. Evite o contato direto com pessoas se estiver com alguma doença respiratória que possa ser transmitida. E aí nós temos aqui os verbos evite, estiver e possa ser, que é uma locução verbal. Então, cortando a primeira oração, evite o contato direto com pessoas. Separamos aqui. Se estiver com alguma doença respiratória, separo aqui, que possa ser transmitida. E a última, limpe as superfícies lisas, mesas, telefones, maçanetas, teclados, com álcool líquido. E aí nós temos apenas um verbo, que é o verbo limpar. Portanto, é um período simples. Conseguiram acompanhar? Conseguiram marcar aí pra gente as divisões, identificando cada oração? Alguém se perdeu? Alguém precisa que eu repita alguma coisa? Ok, então, vamos dar continuidade. Questão 9. Espero que quando vocês ficam em silêncio é porque vocês estão entendendo mesmo, hein? Leia os títulos de notícias a seguir e separe as orações. Né, Arthur Dias? Eu estou acreditando que vocês estão entendendo. Corinthians pede percentual de Ramiro e negocia venda de Capixaba ao Grêmio. Então, eu tenho 2 orações, ele já identificou para mim. Porque eu tenho o verbo pede e o verbo negocia. Eu tenho o ezinho, que funciona como elemento de conexão. Então, a minha primeira oração é Corinthians pede percentual de Ramiro. Separo aqui. Segunda oração, e negocia a venda de Capixaba ao Grêmio.
Letra B, campeão mundial na marcha e é suspensa e perde medalhas por doping. E aí eu tenho dois verbos, e perde. Primeira oração, vice-campeão mundial na marcha. Segunda oração, vice-campeão mundial na marcha é suspensa. Esqueci do verbo, né? É suspensa, até aqui. Segunda oração, e perde medalhas por doping. Então, nós temos duas orações bem identificadas aí. Ok, pessoal? Alguma pergunta, alguma dúvida? Aguardem só um momentinho, então.